Olá, meu nome é Jéssica Campos. Gostaria de iniciar minha apresentação dizendo que é um prazer poder compartilhar esse trabalho aqui no 6º Encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauração. Este trabalho se dedicou ao desenvolvimento de um protocolo para a limpeza de tecidos arqueológicos, através do estudo de caso de 2 amostras do acervo do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, o LIT, que se localiza dentro da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenado pelo professor Andrés Aranquim. O laboratório abriga o projeto Paisagens em Branco, Arqueologia Histórica Antártica. O projeto se dedica a estudar as primeiras estratégias humanas de ocupação da Antártica, que aconteceram entre o final do século XVIII e início do XIX, através da análise de vestígios materiais encontrados em escavações arqueológicas de acampamentos de caçadores de animais marinhos. Eu iniciei minha trajetória no LIT em 2019, através de uma bolsa de iniciação científica. No começo desse ano, decidi realizar lá o meu trabalho de conclusão de curso de conservação e restauração, e o que os apresento aqui é uma versão resumida dele. Eu tive a sorte de ser orientada pela professora Amanda Cordeiro e co-orientada pelo professor Andrés Aranquim. Então, vamos à problemática com a qual lidamos aqui. Como sabemos, os tecidos possuem uma natureza orgânica e frágil, o que faz deles materiais muito impermanentes e que dificilmente são preservados em bom estado de conservação fora de condições ambientais muito específicas. Por isso, encontrar vestígios desse material em contextos arqueológicos é algo extremamente raro. Na contramão estão os tecidos que compõem o acervo do LIT. De acordo com o professor Aranquim, as condições ambientais do continente preservaram uma grande quantidade de vestígios têxteis e em um estado de conservação melhor do que quando comparado àqueles recuperados em outros contextos arqueológicos. Os têxteis são dos materiais mais expressivos e abundantes no acervo do LIT, e a sua análise revela informações importantes para a interpretação das práticas e dos sentidos que aquelas pessoas atribuíam àquelas coisas. Como podemos observar no gráfico, é o terceiro material mais presente no acervo, ficando atrás apenas da madeira e ossos. Somado a isso, dentro da área de conservação e restauração de tecidos, a limpeza é um dos procedimentos mais importantes e mais discutidos. É através dela que se proporcionam melhores condições de preservação e estudo desses materiais. No entanto, é um tratamento irreversível e que apresenta riscos de danos ao material. Nesse sentido, nos deparamos com as seguintes complexidades sobre a limpeza de tecidos de vestígios arqueológicos têxteis. Como realizar um tratamento irreversível em um material em que até mesmo as sujidades possuem um potencial informacional? E como encontrar o equilíbrio entre a preservação dos tecidos e a manutenção das evidências neles contidas? Buscando refletir sobre essas questões, desenvolvemos o protocolo de limpeza aqui apresentado. Sendo assim, primeiramente nos propomos a desenvolver um protocolo a partir de uma análise crítica das particularidades físicas e do estado de conservação de cada item, e que estivesse em acordo com a infraestrutura e os recursos humanos e econômicos disponíveis para o LIT atualmente. Já diante da disponibilidade reduzida de estudos sobre a limpeza de tecidos arqueológicos, nós decidimos partir de princípios e técnicas aplicadas à limpeza de tecidos históricos, buscando adaptá-las ao nosso contexto de interesse. Então, tendo em mente as seguintes ideias de que, na maioria das vezes, a conservação é bem-sucedida por meio de um compromisso razoável e que a melhoria parcial é melhor do que a destruição total, nos propusemos a elaborar um protocolo de limpeza para a conservação que não busca retirar 100% das sujidades, mas sim estabilizar esses materiais, assegurando melhores condições para a sua preservação. Como estudo de caso, selecionamos 2 amostras têxteis e para isso foram usados como critérios tecidos com características diferentes, variando nos tipos de fibras e técnicas construtivas e com estados de conservação diversos. Evitamos trabalhar com vestígios de especial interesse ou únicos e o contexto do trabalho determinou a quantidade e o tamanho das amostras. Sobre as ações realizadas no protocolo de limpeza. Inicialmente foram realizadas análises cujos objetivos eram o estudo das características do material e o auxílio na seleção e execução dos métodos de limpeza mais adequados, sendo elas a observação em microscópio, estereoscópio e USB,
consultas bibliográficas de trabalhos relacionados, montagem de dispersões de amostras de fibras, que não puderam ser analisadas, medição de pH e testes de inserção de umidade em amostras de fios. Sobre a limpeza do tecido plano. O tratamento foi iniciado com a limpeza mecânica. Este tecido possuía dobras e vincos que decidimos eliminar utilizando um umidificador ultrassônico, representado na imagem abaixo. Julgamos mais adequado realizá-la através de capilaridade, método no qual a água entra em contato com o tecido indiretamente. Já a secagem ocorreu dentro de uma das geladeiras do laboratório. Houve a necessidade de repetir a limpeza. Nas imagens de cima e do meio observamos etapas da limpeza sendo realizadas e na de baixo o perfil do conjunto de materiais usados. Já para a limpeza da amostra de tecido de ponto, o tratamento também se iniciou através da limpeza mecânica. Para a limpeza em meio aquoso do tecido de ponto, nós optamos por realizar o tratamento de imersão. Através de submeter o tecido antes de submeter o tecido a tal processo, foi necessário prepará-lo, como pode ser observado na figura de cima. Então, sua superfície foi completamente coberta por um fio de água destilada. Foi estimulada a saída das sujidades com uma manta de polietileno expandido, como observamos nas outras duas figuras. Que droga, isso ficou horrível, né? Quer começar de novo? Vamos lá. Já para a limpeza da amostra de tecido de ponto, o tratamento também se iniciou através da limpeza mecânica. Para a limpeza em meio aquoso, nós optamos por realizar o tratamento de imersão. Antes de submeter o tecido a tal processo, foi necessário prepará-lo, como pode ser observado na figura de cima. Então, sua superfície foi completamente coberta por um fio de água destilada e foi estimulada a saída de sujidades com uma manta de polietileno expandido, como observamos nas outras duas figuras. A secagem aconteceu dentro de um congelador doméstico. Neste caso, também foi necessário um segundo período de limpeza, no qual durante a limpeza aquosa o estímulo foi feito pontualmente. E assim chegamos aos resultados e às discussões desses procedimentos. O fragmento de tecido plano se encontrava com várias deformações na trama, com fibras ressecadas e fios rompidos. Somado a isso, observamos uma grande quantidade de fibras soltas, sujidades escuras e pedras, tanto na superfície quanto no interior das fibras. Nessa imagem da esquerda, vemos solo e pedras aderidos à estrutura têxtil e na da direita um ponto no qual podemos observar o rompimento dos fios. Com relação ao tratamento de limpeza, durante as análises, o estado de conservação observado levantou a suspeita de que este tecido não suportaria a aplicação de umidade direta, o que se confirmou através de testes, e o pH antes e após a limpeza permaneceu 5. A secagem ocorreu dentro da geladeira, que funcionou como um ambiente controlado, a fim de evitar que o suporte têxtil fosse submetido a movimentações bruscas durante a secagem. A permanência em zonas pontuais de uma massa de sujidades e particulados aderidos à trama nos levou a realizar a segunda etapa de limpeza. Na imagem da esquerda podemos ver o que se trata isso que chamamos de massa de sujidades, e na da direita é mostrado que obtivemos sucesso em retirá-la. Aqui então podemos observar como a amostra de tecido plano estava antes e após o procedimento. No microscópio ainda é visível uma grande quantidade de sujidades aderidas às fibras. Mesmo assim, diante da impossibilidade de ir além, os resultados são considerados satisfatórios, uma vez que o tecido permaneceu íntegro, as deformações na trama foram corrigidas, alguma flexibilidade foi devolvida aos fios e toda a sujidade mais expressiva foi retirada. Agora, quanto à limpeza do tecido de ponto. Pode-se considerar que o estado de conservação desse fragmento era melhor do que o do anterior. Ele não apresentava deformações em sua estrutura, fios rompidos apenas nas extremidades e ainda possuía alguma flexibilidade. No entanto, havia uma quantidade grande de sujidades que impregnavam a superfície têxtil e dentro dos fios. Em ambas as imagens é possível ver detalhes das sujidades aderidas às fibras. O pH antes e após a limpeza permaneceu 5. Devido ao estado de conservação e às características da estrutura têxtil, chegamos à conclusão de que o tratamento aquoso por imersão seria possível e mais eficiente. Neste caso, também houve a necessidade de uma segunda etapa de limpeza e ambas resultaram na abertura de pontos da estrutura têxtil. Sobre a escolha do método de secagem, o congelamento, esta nos possibilitou testar a técnica que é considerada interessante para a secagem de materiais arqueológicos orgânicos. De fato, é recomendada que a secagem por congelamento ocorra no vácuo.
Contudo, estudos indicam que, em alguns casos, a técnica também pode ser realizada em um freezer doméstico. E esta realmente se mostrou uma opção viável e eficaz. Após a segunda secagem, notamos que alguns fios se romperam na área em que foi realizado o tratamento pontual. No entanto, não é possível afirmar se este rompimento ocorreu durante a limpeza ou a secagem. De fato, alguma quantidade dessa massa foi removida, como podemos observar na última imagem, mas não acreditamos que isso tenha superado os danos causados à estrutura têxtil por esse segundo período de limpeza. Finalmente, após todo esse procedimento, o tecido apresenta uma coloração mais clara, adquiriu mais flexibilidade e uma grande quantidade de sujidades foi retirada. Nas fotos, observamos o antes e o depois da limpeza em ambos os lados da amostra. E para encerrar, vamos às principais conclusões obtidas através da realização desse trabalho. A escolha de 2 fragmentos com características distintas nos proporcionou observar as diferentes possibilidades de comportamento material frente aos diferentes métodos de limpeza, além de fazer deste um protocolo que engloba grande parte dos itens têxteis do LIT. Confirmamos a importância da associação entre diferentes técnicas de limpeza, agindo sempre em acordo com as respostas do material às intervenções realizadas. Diante das limitações impostas pelas condições físicas dos materiais têxteis e dos interesses científicos aos quais eles respondem, o fato de em ambos os têxteis a quantidade de sujidades que permaneceu ser grande não deve ser encarada como um insucesso. Portanto, acreditamos que foi desenvolvido um protocolo coerente com as nossas proposições iniciais, mas que ainda assim possui aspectos a serem desenvolvidos. Eu gostaria de agradecer às comissões científica e organizadora do evento pela oportunidade e a todos que assistiram à apresentação, meu muito obrigado, espero que tenham gostado e me coloco à disposição para responder qualquer dúvida que tenha ficado.